para transmitir aquilo que eu ouvi dizer. Eu estou aqui para levar até ao conhecimento de Vossas Excelências fatos dos quais eu participei em loco. E coisa que me assustou. Me assustou como profissional do direito, como advogado da Confederação Nacional de Servidores Públicos Municipais, da Federação de Servidores Públicos Municipais do Estado de São Paulo, de imaginar que a mentalidade que a gente via há anos atrás, no meu tempo de estudante da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, na década de 70, onde a greve era considerada um ato de subversão. A greve era considerada uma ofensa à segurança nacional. Essa mentalidade lá de trás, em alguns lugares do Brasil, ela não mudou. A greve continuou sendo uma ofensa à estrutura da cidade, àquela estrutura política. Senhores desembargadores, o prefeito de Serra Negra, aliás, com todo respeito, um senhor já acima dos seus 80 anos de idade, que na verdade não exerce na plenitude a atividade como prefeito, é comandado por um filho que é vereador, e pela influência de outros políticos das cidades perto, famílias influentes na política da região de Bragança Paulista, Pinhalzinho, Serra Negra, Águas de Lindóia, fez uma proposta ao sindicato de uma revisão salarial de 7%. O presidente do sindicato, como sabe, bem Vossas Excelências, não tem poder para decidir, para dizer não aceito. Convocou uma assembleia. Uma vez submetida essa proposta à assembleia, chega-se no local onde estava realizando a assembleia, um enviado pela prefeitura e pede para que aquela assembleia fosse suspensa e fosse retornada às negociações. Imediatamente o presidente suspendeu a assembleia e retomou as negociações. Surgiu uma nova proposta, 11% de reposição das perdas da recomposição salarial. Excelente. A inflação é 10,36%. Uma proposta de 11% excepcional. Convocou-se nova assembleia. Levou a proposta à assembleia. A assembleia aprovou a proposta. Tempo depois, o sindicato recebe um ofício do prefeito dizendo que aquela proposta de 11% que a Assembleia tinha aprovado, ela não era oficial. Portanto, aquela oferta de 11% não era válida. E que ele estava mandando para a Câmara um projeto de lei com novos números e com a deflagração da greve. Senhores desembargadores, é assustador, mas é real. A mentalidade antiga, a mentalidade do coronel, a mentalidade daquele que é na base da violência, na base do medo, do pavor, de colocar na cabeça do servidor público que ele vai perder o emprego, que ele não pode entrar de greve, ao ponto de mandar, de determinar a polícia militar, de prender uma dirigente sindical que estava fazendo aliciamento pacífico num determinado lugar, dizendo que ela estava cometendo um crime de constrangimento ilegal. Crime de constrangimento ilegal contra uma pessoa jurídica. Eu fui para a delegacia, disse ao delegado: doutor, o constrangimento ilegal é crime de pessoa, é crime persona, é contra a pessoa. Não existe crime contra o município. Os trabalhadores que estavam sendo aliciados foram conduzidos até a delegacia de polícia, e na delegacia de polícia disseram: não, nós não fomos obrigados a nada, nós não fomos forçados a nada. Então, constrangimento ilegal é esse. Qual? Nesse mesmo dia, onde o sargento foi lá e deteve a dirigente sindical, estava acontecendo um julgamento de um marginal, de um homem perigoso, na cidade de Serra Negra. O fórum estava desprotegido. A polícia não estava no fórum.
A polícia estava na praça, onde os servidores estavam concentrados. Professores, médicos, dentistas, lixeiros, merendeiras, pessoas humildes que estavam ali pleiteando aquilo que é o seu direito. Foram amedrontados. Excelências, quando o sindicato intentou o dissídio coletivo, era o único caminho, porque não havia como. Eu ainda vi agora, na sessão administrativa, onde o doutor Lorival fala da questão da conciliação. Vários dos senhores sabem que eu sou um profissional do direito nessa área que também contribui e ajuda a conciliar. Faço tudo para que as partes se componham, mas ali foi impossível. Foi impossível que isso acontecesse. Quando a doutora desembargadora Gisela deu um despacho no dissídio coletivo, dizendo que era para que o sindicato anexasse aos autos o histórico, as negociações passadas, de forma que elas ocorreram. Isso é normal, até para que o juiz tenha consciência do que está ali, certo? Faça a sua convicção. O profissional da nossa área jurídica sai no meio dos servidores, vocês levaram tinta, vocês perderam, tudo isso para criar pavor. E o pior de tudo, já encerrando, nós saímos desse tribunal, não foi possível uma conciliação. Não porque o sindicato ou os servidores não aceitassem qualquer proposta. Não é por isso, os servidores aceitavam. Mas a prefeitura, de uma forma rígida, não aceitou nada. Mas os trabalhadores, os servidores públicos, os empregados públicos da prefeitura de Serra Negra, acatando a um pedido da desembargadora presidente da sessão, retornaram ao trabalho e suspenderam a greve, onde ela determinou que nenhum dia poderia ser descontado enquanto não houvesse o julgamento, e até uma forma de compensação de 50% daqueles dias. Que nenhuma perseguição, punição ou ato de revanche, de retaliação poderia ser cometida contra esses trabalhadores, porque eles exerceram o direito que lhe é assegurado pela Constituição Federal. Senhores desembargadores, a prefeitura continuou punindo, continuou perseguindo, remanejou servidores, ameaçou outros. A prefeitura de Serra Negra pratica atos antissindicais, persegue trabalhadores, ameaça servidores públicos, age como se ali fosse um feudo, como se aquilo ali fosse propriedade particular da família Chedid. Eles comandam aquela região e só a justiça pode acabar com isso. No entanto, eu peço a vossas excelências que julgue essa greve não abusiva, determine o pagamento dos dias parados e conceda aos servidores públicos que o prefeito de Serra Negra cumpra na íntegra o artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, revendo, fazendo a revisão do salário dos servidores, tomando por base o índice inflacionário. Em relação à falta do documento essencial, eu estou ratificando o parecer do Ministério Público. Em relação à abusividade, também é rejeito. Aliás, o próprio município declarou que a adesão dos servidores, aspas, é inferior a 5% dos trabalhadores. Rejeito essa alegação. Em relação às diferenças decorrentes do pagamento de salário abaixo do salário mínimo, por que pareça, existe quem pague mesmo abaixo do salário mínimo, eu estou entendendo que o sindicato escolheu a via inadequada. O que cabe é a ação coletiva, como processual, e não pela via do dissídio coletivo. Em relação à revisão do vencimentos, eu estou aplicando o que dispõe no artigo 37, 10 da Constituição Federal. Aliás, não se alegue questões eleitorais, porque a data base é março. Nós não estamos dentro do período de 6 meses. Mesmo que fosse o artigo 73, 8, inciso 8º da Lei das Eleições, proíbe a concessão de aumentos superiores à inflação. E o que não é o caso aqui. Eu estou cumprindo o artigo 37 e defino o reajuste de 11,20%
0,08, que é o índice formado pela assessoria desse TRT, e abatendo os eventuais aumentos positivos. Em relação ao acordo dos dias parados, eu homologo para que seja 50% dos 11 dias úteis, os quais houve greve. E conforme foi acertado pela razão pela qual, senhor presidente, eu decido que o feito em relação ao pedido de diferenças abaixo do salário mínimo, ainda homologo o acordo com a ação tabuada das partes. Além disso, eu concedo o reajuste de 11,08 descontados os valores. É como voto, senhor presidente. Alguma divergência? Não? Presidente, Pois não. só uma questão sucessória da frequência, presidente, eu vi que não tem aqui, mas para a gente refletir, creio que vai adotar no futuro, essa prática de ato antissindical. Estava vendo aqui o processo eletrônico, tem foto mesmo de um trabalhador que se ativava na coleta de lixo e estava lá como servente de pedreiro. Pelo menos a foto está aqui. E, de fato, a minha experiência como membro do Ministério Público leva a ter essas práticas prática abusiva, ato antissindical dos administradores públicos, que tratam a administração pública como se fosse a casa deles. Isso me preocupa ter eu faço aqui, então, senhor presidente, para encaminhar esses autos do Ministério Público, para que investigue essa prática, para que não fique, se isso de fato ocorreu, para que não passe em branco esse tipo de prática, porque em pleno século XXI não podemos aceitar esse tipo de conduta do administrador público. Sem falar na questão de improbidade, que eu acho que isso também pode se encaixar em ato de improbidade, porque ele está desviando o objeto da administração pública.